Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez resenha número 2, ao lado da nossa estante. E eu tenho uma ideia. Diga, qual o livro? Clássico. Mostra pra galera aí qual livro que é. Siddhartha. Hermann Hesse. Mano, tem uma parte aqui que ele fala que ele fala o seguinte. Talvez esta seja a razão por que não encontre as paz. O excesso de palavras. Exato, mano. Isso aí me lembra muito daquele cara que eu te falei, do Alan Watts, que é vamos dizer que um guru aí do conhecimento oriental. E o cara era da Inglaterra, nos anos 1900 e qualquer coisa. E o camarada, ele foi pro Oriente, né? O camarada foi pro Oriente para estudar a cultura oriental, para estudar o budismo, para estudar o hinduísmo, enfim, todas essas culturas orientais. E o cara fala exatamente isso num dos poemas dele que eu acho mais interessantes. Quando o aluno, né, daquele mestre, né, do sensei lá, ele começa a explicar Deus X, Y, Z, Deus é isso, aquilo, e é isso. Aí o mestre falou para ele assim: cara, você tem razão em tudo que você está falando, mas é um pecado você dizer isso. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que entender, racionalizar e procedimentar as coisas na nossa cabeça, é um pecado a gente acreditar que a vida é só isso. A gente tem que racionalizar e tem que mostrar tudo. E boa parte da nossa existência, ela pauta muito mais por uma questão do sentimento em relação às coisas do que, de fato, a racionalidade em relação a uma coisa. Eu gosto muito disso. Às vezes a gente tenta racionalizar demais as coisas, até por um instinto de uma cultura que incentiva sempre a ser o mais racional possível e que de certa maneira, tenta punir que a gente é um ser humano com sentimentos, que a gente deve ter sempre racional o tempo inteiro. E aí, às vezes a gente quer sempre essa busca o tempo inteiro através da sabedoria e sempre buscar resposta, só que a gente nunca vai encontrar, que é o que a gente falou semana passada. Isso gera um vazio gigantesco. É legal essa busca incessante, mas paradoxalmente essa busca incessante também gera um sentimento de vazio. Porque você está sempre buscando, você nunca está encontrando. Exato. E aí tem até outra frase muito legal aqui que ele vai falar assim: que poderia te dizer, ó reverendo, só talvez que procuras demais, que de tanto buscar não se tem tempo para encontrar coisa alguma. Quando alguém procura muito, pode facilmente acontecer que seus olhos se concentrem exclusivamente no objeto procurado e que ele fique incapaz de achar o que quer que seja, tornando inacessível a tudo e a qualquer coisa porque sempre só pensa naquele objeto e porque tem uma meta o que o obceca inteiramente. Procurar significa ter uma meta, mas achar significa estar livre, abrir-se a tudo, não ter meta alguma. Eu acho que muitas das vezes na nossa vida é legal a gente ter meta para coisas mais operacionais, mas coisas mais práticas. Por exemplo, eu tenho que terminar no meu trabalho, eu tenho que terminar de revisar 50 contratos. É uma meta, você concorda? Então, eu estou procurando fazer isso porque está claro. Mas nem sempre, quando a gente fala principalmente de questão de sentimentos, nessas coisas mais humanas, se você procurar, você entra numa busca incessante e esquece de viver. E, consequentemente, você não acha, porque quando você acha alguma coisa é muito mais legal. Não, e outro, é muito curioso isso, porque você não acha uma coisa quando você está procurando ela.
Isso pode ser expressado, eu acho que até num livro do Malcolm Gladwell, mas eu não vou lembrar aqui qual que é exatamente, mas eu acho que ele fala alguma coisa disso. Que, tipo assim, não adianta a gente ficar procurando as coisas, porque é justamente no momento de ócio nosso que aquela chave vai vir. Então, o momento criativo, ele vem através de muita pressão, então, tipo, pressão, alívio. E quando você alivia, você fala, caralho, é mesmo, era isso. E tem vários exemplos. E era tão óbvio. Era tão óbvio. E assim, são vários exemplos disso, né? Tipo, eu conheço um cara que estava me falando que o chefe dele, tipo, era um cara muito pica aí na indústria e tal. O cara era referência total em qualquer tipo de problema de engenharia. E aí, perguntaram para ele, tipo, velho, a gente precisa resolver esse problema. E os caras estavam, tipo, uma semana tentando resolver o problema, não consegui de jeito nenhum. Ele falou, velho, me dá uma semana. O cara pegou a bike dele, saiu de casa, desapareceu, não levou o celular, não levou porra nenhuma. O cara voltou com a resposta e acertou. Então, tipo assim, tem horas que a gente não pode botar o sentimento contra a parede, porque a gente não tá esperando Isso que é o louco, né? Por exemplo, quando você bota uma meta contra a parede, você está esperando que aquele resultado saia. Mas quando você põe um sentimento contra a parede, talvez você não pode esperar que vai sair alguma coisa dali. Tipo, eu quero sentir isso, então eu vou sentir isso. Ele não corresponde. O sentimento, você tem que achar ele. Exato, o sentimento ele não corresponde ao que você espera dele. Ele corresponde ao que ele é. E, mano, eu acho que muito das ansiedades ou coisas que a gente se atormenta, vem muito por causa disso, que inclusive, eu tô um pouco com torcicolo. Pega o livro pra mim, Rápido e Devagar. Rápido e Devagar. Do Daniel Kahneman. Mostra pra galera aí. Que ele fala dos nossos dois sistemas de pensar. O sistema rápido e o sistema devagar. O sistema rápido é como se fosse o sistema intuitivo e o sistema devagar é como se fosse o racional. Ou seja, você tentar racionalizar as coisas para poder pensar de fato naquilo. Só que o primeiro ponto é que pensar gasta muita energia. Nossa, demais da conta. Então, quando a gente tenta racionalizar demais as coisas, a gente entra com uma dicotomia de que o nosso corpo ele é acostumado a agir por instinto, para economizar energia. Quando a gente quer racionalizar uma coisa que a gente não consegue racionalizar, que é o sentimento, por exemplo, a gente gasta uma energia tão grande para tentar racionalizar aquilo que a gente se perde no caminho. Exato. Então, tipo assim, você entra... Tipo, velho, eu tenho certeza que eu vou conseguir racionalizar esse pensamento. E aí, mano, você entra, tipo, um guerreiro numa jaula, tipo, numa batalha, mano. Você entra, tipo, mano, caralho, vou ganhar tudo. Aí você começa a lutar e tal... E aí sua tenacidade ela vai caindo com o tempo. E aí você vai percebendo que, tipo, velho, eu não vou conseguir. Se eu continuar desse jeito, lutando desse jeito, eu não vou conseguir. E aí é exatamente isso. Tipo assim, você entra falando, velho, eu vou conseguir. E aí depois você começa a perceber que, tipo, a sua energia mental ela vai sendo drenada até chegar ao ponto de você não conseguir resolver o problema porque você está tentando racionalizar uma coisa que não é racionalizável. Exato, é porque você não consegue botar em palavras. Tem uma frase aqui, voltando no livro do Siddhartha, que ele fala assim: olha, meu querido Govinda, entre as ideias que me descortinaram encontra-se esta. A sabedoria não pode ser comunicada. A sabedoria que um sábio quiser transmitir sempre cheirará a tolice. Está brincando? Perguntou Govinda. Não brinco não, digo apenas o que percebi. Os conhecimentos podem ser transmitidos, mas nunca a sabedoria. E eu acho que assim, o conhecimento está muito ligado à vontade, ao racional. Você consegue aprender qualquer conhecimento disponível no mundo. Basta você ir lá estudar. Mas você entender e saber aquilo é diferente. Você consegue... A sabedoria... Conseguir aplicar aquilo. Só que na hora que você explica, volta no que você falou do Alan Watts. Parece um pecado você explicar aquilo. Parece uma tolice. Exato. Mas você sabe. Só que na hora que você externaliza, fica esquisito. Mas aí eu vou ter que te contrapor aqui, que inclusive esse livro aqui fala muito bem,
que é o 12 Regras para a Vida, e ele fala uma coisa super interessante aqui, eu não sei qual que é o trecho aqui, provavelmente eu não vou encontrar ele tão fácil. Tenta explicar. Ele fala que, tipo, o fato de você tentar explicar as coisas, você escrever as coisas, manifestar essas coisas, já é um próprio debate interno na sua cabeça que faz você escolher esta palavra e não aquela. Então, a partir do momento que você tenta, você também está dando razão a uma vertente na sua cabeça. E que é o que Nietzsche fala no livro dele, Além do Bem do mal. Além do Bem e do Mal, que ele fala justamente sobre isso. Que o debate na nossa cabeça não é de uma alma com vários pensamentos, são debates de várias almas. Então, e aquela alma, aquele que sai vencedor, não é porque os outros concordaram, mas porque ele exterminou os outros. Então, tipo assim, a palavra que se sobrepõe, na verdade, ela matou as outras para chegar ao que você está manifestando. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a partir do momento que a gente manifesta, que a gente decide falar isso e não aquilo, a gente também está matando as outras almas dentro da gente que poderiam estar falando coisa diferente. Então, quando o Alan Watts, lá naquele poema dele, ele fala sobre essa questão de ser um pecado, a gente manifestar as coisas que são extremamente complexas, é justamente isso. Porque a partir do momento que você manifesta isso, você tira do complemento, né? Você tira da complexidade daquela coisa uma pequena parte. E essa parte ela não representa o todo. Ela pode ser um extrato, pode ser ali um exemplo, mas ela jamais vai ser o todo. Então, assim, por mais que você tente rodear toda a esfera daquela coisa que você está querendo falar, você não vai provavelmente conseguir fazer isso em tempo hábil, porque você tem muitos outros problemas para resolver, se não se tratar somente apenas daquela esfera que você está tentando tratar. E a gente muda ao longo do tempo. Então é inevitável que você não vai conseguir Sim, resolver um problema. Com certeza. E isso é muito de uma... Tem até uma frase do livro que chama A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, que é a capa que eu colei no meu caderninho. Escrever é uma jornada perigosa para as profundezas da alma. Que é justamente isso que você falou. Quando você vai nas profundezas da alma e você escreve, mas escreve, tem coragem de escrever, às vezes você coloca para fora coisas que estão guardadas no seu subconsciente. Sim. Aqui é até engraçado que ele está falando exatamente disso. Talvez a felicidade será sempre encontrada na jornada morra acima e não na sensação passageira de satisfação aguardando o próximo pico. Grande parte da felicidade é a esperança. Não importa a profundidade do submundo no qual essa esperança fora concebida. Então, ou seja, apesar... o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Que muitas vezes no nosso subconsciente existe uma esperança que está sendo concebida. E quando a gente tenta racionalizar demais essa esperança, esse sentimento, a gente acaba confundindo ele, tipo, pô, será que é isso mesmo? E aí você perde toda a essência daquele sentimento para tentar exprimir ele de uma forma entendível. E aí eu acho que o recado que a gente está passando aqui, né, na minha visão, não é tipo, cara, você não tem que falar dos seus problemas, você não tem que comunicar eles e tal, mas é um sentimento muito mais profundo do que isso. De que, né, até legal que eu estava lá no Man's Searching for Meaning, do Viktor Frankl, ele fala disso, que a gente não tem que tentar acabar com a nossa angústia a qualquer custo. Muito pelo contrário, a gente tem que
lidar com ela de uma forma que ela nos mova. Então, quando a gente fica tentando racionalizar os nossos pensamentos, racionalizar os nossos sentimentos que nos incomodam demais, a gente fica tentando exprimir isso, a gente está, na verdade, tentando calar essa angústia que está nos movendo para uma direção. E aí isso veio muito de encontro com uma coisa que eu vi na missa ontem, que foi a parábola, né, que João traz no testamento dele, que é quando Jesus ele põe os 6 galões de água e fala, isso será transformado em vinho. Façam isso será transformado em vinho. Então, assim, se o cara fosse parar para falar com Jesus, não, mas, tipo assim, se eu pegar água, a água não vira vinho, porque, tipo, esse galão aqui não é feito para virar vinho e a água não vira vinho. Mas, às vezes, nesse caso, o que ele está falando para a gente, e o mais interessante dessa parábola toda, é que Jesus, quando ele foi entregar o vinho, ele não falou nada. Ele não falou, eu virei água em vinho. Ele só entregou o vinho. Então ele não fez alarde sobre o que ele estava fazendo, ele simplesmente fez. E nesse caso, eu acho que é a mesma coisa para a gente. Muitas vezes a gente fica tentando fazer alarde com os nossos sentimentos, mas às vezes a gente tem que fazer a água virar vinho. Olha isso. Mano, esse livro, leu. Esse livro aqui tem sabedoria demais. Manda para nós. Te contar uma passagem do Vasevuda e do Siddhartha. Vasevuda era o barqueiro. Aí o Siddhartha perguntou assim pro Vasevuda. Diz-me se o rio também te comunicou o misterioso fato de que o tempo não existe. Sim, Siddhartha. Acho que te referes ao fato de que o rio se encontra ao mesmo tempo em toda parte. Na fonte, tanto como na foz, nas cataratas e na balsa, nos estreitos, no mar e na serra, em toda parte, ao mesmo tempo, de que para ele há apenas o presente, mas nenhuma sombra do passado nem do futuro. Não é isso que queres dizer? Aí o Siddhartha fala. Isso mesmo, tornou Siddhartha. E quando me veio essa percepção, contemplei a vida, e ela também era um rio. Nada foi, nada será, tudo é, tudo tem existência e presente. Todo sofrimento pertencia ao tempo. Então, quando a gente fala dessa ansiedade, é sempre a gente tentando controlar uma coisa que a gente nunca vai conseguir controlar. O tempo. De querer viver uma coisa antes dela acontecer ou viver uma coisa que já aconteceu. Ou seja, um arrependimento de uma coisa que você não fez. Ou seja, você queria ter vivido um momento passado. Ou uma ansiedade de uma coisa que você ainda vai viver. Você queria avançar no tempo. Então, todo sofrimento que você tem, seja uma ansiedade ou seja um ressentimento, é porque você quer avançar no tempo. Só que a gente não consegue. E isso, a gente bate toda hora, porque a gente não consegue compreender que o tempo, ele é essencial. As coisas vão acontecer. De acordo com ele. De acordo com ele. E o que cabe a nós? Viver de acordo com ele, não ele de acordo com a gente. Porque o tempo é essencial, a gente não. Interessante. Muito interessante. E aí, né, até trazendo isso aí, que eu acho que cabe muito, que vem nessa linha assim, né, até uma frase que eu achei interessante aqui, fala justamente sobre isso. Ele fala o seguinte: ao continuar vivendo de acordo com a verdade, da maneira como se revela a você, terá de aceitar e lidar com os conflitos que esse modo de ser gera. Se fizer isso, vai amadurecer e se tornar mais responsável de formas pequenas, não subestime a importância delas, e grandes. Você se aproximará como nunca dos seus novos objetivos, formulados com mais sabedoria, e se tornará mais sábio em sua formulação ao descobrir e retificar seus erros inevitáveis. Seu conceito do que é importante se tornará cada vez mais apropriado depois de incorporada a sabedoria da experiência. Você vai parar de oscilar violentamente e caminhará cada vez mais firme em direção ao seu objetivo. Um bem que você nunca teria compreendido se tivesse insistido que estava certo, absolutamente certo, lá no começo, a despeito de todas as evidências contrárias.
Então, assim, à medida em que a gente também vai fluindo com esse rio, tem outra frase, tem outro poema do Alan Watts que ele fala sobre a filosofia Zen. Que a filosofia Zen é você entender que todas as tentativas que a gente tem de fazer sentido do mundo, elas são o desespero do cara que tá afogando. Tipo, porra, filosofia, porra, religião, porra, ciência, tal. Tipo, você tá tentando nadar na água, nadar. Só que de nada vai adiantar. Porque você pode tentar fazer sentido no universo, só que o sentido do universo, ele não é simplesmente um livro, ele não é uma tentativa de explicação. Ele é o que ele é. E aí ele fala, né, na filosofia Zen, você tem que se colocar na vida como se você estivesse nadando e fluindo nessa água, e não tentando estagnar em cima de um conceito próprio. Sim, eu acho que isso vai muito no sentido do justo meio de Aristóteles. Porque racionalizar as coisas é bom, você buscar a resposta é muito bom. Mas se você fizer só isso, você entra em desespero. Vide Nietzsche, vide vários outros filósofos que, vários desses caras que começam a pesquisar sobre a existência do espaço-tempo, esses caras entram em parafuso. Porque você vai ver que é um paradoxo do conhecimento tão grande, que você vai ficar desesperado. Então, é importante você pensar e você saber que tem isso. Mas, da mesma forma, é muito interessante você se permitir sentir as coisas que são presas ao seu universo físico. Você sentir um toque, tipo... Sabe aquela coisa que você não sabe explicar? Tipo, sentir amor por uma pessoa. Fala, porra, que pessoa legal, tô gostando de estar aqui. Você sentir, tipo... Um arrepio. Um arrepio porque você escutou uma música legal. Exato. Você sentir seu coração acelerado porque seu time fez um gol. Coisas que são essencialmente físicas no seu corpo. Você se sentir feliz porque você acabou de correr. Isso é uma coisa essencialmente presa ao mundo físico. Só que e ao mesmo tempo, que aí que é a dicotomia de tipo do justo meio, que ele está falando disso, para você não ficar só preso nisso também. De só preso às sensações o tempo inteiro, que você fica preso aos seus prazeres. Então você fica viciado nos seus prazeres físicos. Então é legal que você tenha esses prazeres, mas é legal também que você busque o conhecimento. Então assim, nunca vai ter uma resposta exata e você vai estar sempre oscilando entre eles. E quanto mais você souber que a vida é uma eterna oscilação entre o mundo físico e o mundo das ideias, entre você possuir e não possuir, ou seja, você achar que sabe, aí logo depois você vê que não sabe de nada. Aí você sente, aí você para de sentir. Então, tipo, você tá o tempo inteiro... E não tentar se fixar, como ele fala lá, né? Tipo, tentar ficar nadando em cima de um ponto. Porque aquele que nada sobre um ponto na água, ele vai inevitavelmente afogar, porque ele vai cansar. E se você cansar de nadar, você vai morrer. Porque a vida é esse rio que ele fala. Então você não tem que tentar se fixar em algum lugar. É como se fosse um oceano aberto e não tem rocha para você botar a mão e segurar. Não existe. Simplesmente você está solto ali naquela água. E tudo que você pode fazer é fluir conforme ela te guiar. Que é justamente o que ele vai falar do rio. Que o rio sempre passa. O rio sempre encontra um caminho. Sim, para o rio não existe o passado e não existe o futuro. Ele está só fluindo. Ele é a mesma coisa o tempo inteiro. Ele é uma coisa só. Assim como a gente. Tudo que aconteceu com a gente e tudo que ainda vai acontecer com a gente vai estar preso
neste eterno momento que a nossa vida é eterna. Aí é o eterno retorno de Nietzsche. Então, assim, viva uma vida que você viveria 1.000.000 de vezes. Que ele fala aqui, ó. Quer ver? Enfim, não vou encontrar. Diga. Achei. Nessa hora, Siddhartha percebeu claramente com a maior nitidez do mundo que toda a vida é indestrutível e cada instante é eterno. Então, tipo assim, a minha vida ela é eterna enquanto eu tô acordado naquele momento, sabe? Aquilo ali é eterno sempre. Sempre que você tiver com o olho aberto, aquilo é eterno. Entende essa lógica? E aquilo é tudo que você consegue viver. Você pode tentar ir em outros lugares do tempo, mas o que você vai viver eternamente é o agora. É o único que existe de fato. Você tem sempre a oportunidade de voltar para esse instante. A todo momento. E eu acho que essa é a maior liberdade que todos nós temos. A possibilidade de encontrar no presente a nossa maior possibilidade. Presente. No presente. Presente. É um presente. É isso mesmo. Se você curtiu esse conteúdo, se gostou dessa reflexão de hoje, deixa um like, deixa um comentário, participa dessa discussão e deixem aí ideias para os próximos vídeos. Valeu!